Depois de ser adiado e da gente muito esperar, The Last of Us finalmente estreou na HBO ontem no domingo, no dia 15 de janeiro. E essa série carrega aí a difícil tarefa de ser uma adaptação boa de videogame, já que a gente tem péssimos exemplos aí na história recente do cinema. E caso você não conheça The Last of Us, hoje eu vou te dar 7 bons motivos para acompanhar aí essa série nova da HBO. Então, vem comigo. Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao Cala a Boca Thiago, e no vídeo de hoje eu não vou explicar para vocês aí sobre o que se trata The Last of Us, sobre qual que é o andamento da história exatamente, tudo isso você pode encontrar aí em outros canais, ver sobre os jogos. O que eu quero aqui é te dar 7 bons motivos para acompanhar aí essa narrativa, independente se você conhece os jogos em si, né? Ou se você nunca ouviu falar de The Last of Us, de Joel, de Ellie. Enfim, eu vou te dar 7 bons motivos, então é um vídeo bem rapidinho e sem enrolar, vamos pro primeiro motivo. Bom, o primeiro motivo é porque The Last of Us vem para renovar e talvez salvar aí o gênero de zumbis e de pós-apocalipse. Desde 1968, mais ou menos, quando o George Romero lançou aí a trilogia dos mortos, né, com a Noite dos Mortos-Vivos, a gente vem tendo uma série de histórias de zumbis no cinema, na TV, nos quadrinhos, nos livros, e quase sempre é uma grande repetição do mesmo plot. Algum ator vem ali dar uma inovada, outro ator muda alguma coisa, mas é quase sempre a mesma história, a mesma ladainha. E se tem um tema que está completamente saturado aí na indústria, é o tema de zumbis e de histórias de pós-apocalipse. Até porque no meio dessa maçaroca toda vieram outros elementos, né? Então histórias de pós-apocalipse, sei lá, por guerra nuclear, por falta de água, igual o filme da Sandy Júnior ou do Mad Max, ou, sei lá, invasão alienígenas, né? Então a gente tem uma série de histórias que tem essa temática pós-apocalíptica e poucas são realmente boas, né? Mas The Last of Us teve essa missão como jogo e como série, vai carregar para um público maior ainda essa tarefa de realmente dar um novo caminho, um novo sentido para as histórias de zumbis, porque ela não foca necessariamente no pós-apocalipse, e sim no desenvolvimento dos personagens que acabam ganhando aí o palco da trama, e realmente conseguem fazer com que a gente se conecte com a história deles, com a narrativa deles, que funciona além do apocalipse, além da história de zumbis. Apesar de The Last of Us conseguir explorar muito bem todos esses elementos, né? Então o universo de The Last of Us, pelo menos no jogo, né, visualmente ele era muito bonito, e não vejo por que não ser na série. Tem a questão da infecção que torna as pessoas zumbis, ela é feita por fungos, né? O que já foi uma ideia que faz muito mais sentido, talvez, biologicamente falando, embora, enfim, zumbis não existam. Ela tem uma estética do fungo que é muito diferente, né? Então tem vários lugares abandonados no universo do The Last of Us que estão completamente cheios de fungos e é super nojento, incômodo. Então The Last of Us tem esse aspecto do grotesco também, do terror, que pode aí dar uma renovada para quem nunca jogou os jogos e gosta de universo de zumbis. Vai perceber que é bem diferente do que a gente tem em The Walking Dead e séries parecidas, né? Então, se você gosta desse gênero, mas acha que ele tá saturado, assista The Last of Us, porque ele vai provavelmente dar uma renovada aí na temática. Bom, o segundo motivo é pelo elenco dedicado que a série vai ter. Aqui dando destaque, claro, a Bella Ramsey e ao Pedro Pascal, que são 2 grandes atores, mas de modo geral a HBO manda muito bem no casting, e a gente teve até a oportunidade de conhecer, entre aspas, o Pedro Pascal e a Bella Ramsey quando a gente foi lá na CCXP e viu o painel de The Last of Us. Ficamos 4 horas na fila para poder ver esse bendito painel, e a gente viu ali os produtores, os diretores, os roteiristas e alguns dos atores comentando sobre como foi o desenvolvimento ali da série, e dá para ver o quanto eles estão engajados no projeto, o quanto eles gostam da história de The Last of Us. Então tem tudo para ser aquilo do efeito Marvel, assim, né, daqueles atores que você olha e você vê que eles são feitos para esses papéis. Claro que no começo muita gente estranhou, porque tanto a Bella Ramsey quanto o Pedro Pascal não são tão parecidos, né, fisicamente, quanto o Joel e a Ellie, mas eles realmente têm a mesma pegada, assim, você vê pelos trailers até, e dá pra sentir que houve realmente uma dedicação de trazer esses personagens aí pro universo da série.
de uma forma autêntica, mas ao mesmo tempo respeitando o material original, né? E isso é algo que a HBO, de uma forma geral, faz muito bem, né? A HBO manda muito bem com adaptações, como aqui no canal a gente sabe muito bem, já que a gente fala especialmente aí do universo das Crônicas de Gelo e Fogo, e a gente sabe também que eles mandam muito bem no cast, né? Mesmo de atores auxiliares e tudo mais. Inclusive, né? Tanto Bella Ramsey quanto o Pedro Pascal participaram de Game of Thrones, né? O Oberyn Martell e a querida Lyanna Mormont, né? Então são dois personagens que se destacaram, que tiveram papéis importantes, né, na série de GOT e que voltam aí para uma nova adaptação da HBO. Sem contar que todo o restante do elenco também parece muito dedicado, escolhido a dedo, e eu acho que isso é um bom motivo para assistir, porque devem ter boas atuações aí pelo caminho. E sem contar que The Last of Us é uma série que vai permitir isso, né? A gente tem muitos momentos bem marcantes no jogo que devem ser adaptados e que exigem aí essa entrega dos atores. Bom, e como eu falei aí dessa questão dos atores interpretando esses personagens que tem essa carga dramática, eu também comentei sobre a questão de The Last of Us ser uma história que não é sobre o apocalipse em si, não é sobre os zumbis. O George R. R. Martin sempre diz que ele não se importa sobre o que ele escreve. Não se importa se ele escreve fantasia ou ficção científica. Tudo que ele acha que vale a pena escrever é sobre o coração humano em conflito consigo mesmo. E The Last of Us não tem nada a ver com o George R. R. Martin, mas é uma história sobre isso. É uma história sobre o coração humano em conflito consigo mesmo. Cada um dos personagens, em especial o Joel e a Ellie, tem seus dilemas internos, tem seus conflitos que tem a ver com a história deles mesmos, com a relação deles com aquele universo em que eles vivem, com a relação deles com os outros personagens, e isso é o tempo todo colocado em xeque, o tempo todo colocado em conflito mesmo, né? Todas essas relações, em algum momento elas entram em conflito, e os personagens têm que lidar com isso enquanto tentam sobreviver, enquanto tentam lutar pelas suas próprias vidas, o que deixa tudo mais à flor da pele. E o jogo consegue passar muito bem isso pra você, né, que tá ali jogando. Claro que no jogo tem a questão da jogabilidade, de você assumir os papéis dos personagens, mas eu acho que com essa coisa da HBO ser bom em adaptar, de ter bom roteiro, de ter bons atores, eu acho que tem tudo pra eles conseguirem passar toda essa carga dramática pra série também, né? Então eu acho que vai ser uma série em que a gente vai ter cenas de ação, cenas de luta, cenas de fuga, cenas muito intensas, cenas de terror talvez, mas acima de tudo eu espero que tenham essas cenas dramáticas, esses momentos dramáticos que vão trazer toda a carga aí do coração humano em conflito consigo mesmo, como o George R. R. Martin ficaria muito feliz de ver. E o quarto e o quinto motivo, eu acho que são o quarto e o quinto motivo, são bem parecidos. O primeiro deles é a questão da gente ter personagens incríveis, como eu comentei, e uma trama bastante envolvente. Eu já comentei um pouco sobre isso nos outros motivos, né? Mas eu acho que vale destacar o fato de que The Last of Us consegue fazer uma história que ela é muito fácil de acompanhar de modo geral, diferente de Game of Thrones, mais uma vez usando esse exemplo. Ela não é uma história com muitos personagens, que tem tramas políticas super complexas e nada disso. Ela tem uma história que é consideravelmente linear, especialmente no primeiro jogo, e o que deve ser essa primeira temporada, e talvez até as primeiras temporadas. Então ela tem uma trama que é fácil de acompanhar, que é linear, mas extremamente envolvente e com algumas reviravoltas que são um pouco óbvias. Não é essa questão de ter um plot twist no sentido de, sei lá, uma história de mistério ali que tem um plot que muda tudo, mas os personagens tomam decisões tão diferentes do que você espera do papel deles e de certa forma tão coerente com o que eles são e não com o que você quer que eles sejam, que faz tudo ser muito melhor, né? Então essa coisa de a gente identificar, beleza, esse personagem é o herói, então ele vai tomar só atitudes heróicas durante a série, e não é isso que vai acontecer. Em muitos momentos você vai enxergar nele esse herói, mas em muitos momentos você vai ver que ele não é uma pessoa perfeita, que ele tem suas falhas e que ele vai cometer erros. Então isso é muito interessante de analisar conforme a história vai decorrendo. Ela é uma história simples, ela não é uma história complexa, mas ela é uma história muito envolvente, muito cativante e que tem quebras assim de expectativas muito bem-vindas, né? E que fazem com que você continue ali instigado para acompanhar aqueles personagens sem saber o que vai acontecer. Também não é uma história que poupa você como espectador aí da violência. Os produtores falaram que a série vai ser menos violenta do que o jogo, porque enfim, o jogo tem a dinâmica do gameplay na qual você sai matando muita gente por aí, né? Então a série vai ser menos violenta, mas eu acho que ela ainda vai
sim vai ter momentos de mortes muito impactantes que vão surpreender aí boa parte dos espectadores também. Então, esse é um bom motivo. Esse seria o quarto motivo. E o quinto motivo é o fato de que The Last of Us permite um universo que se expanda, né, e que se torne outras produções. É claro que é cedo para falar isso, porque a gente precisa ver aí a recepção do público de um modo geral. A recepção da crítica tem sido muito positiva, mas o público precisa comprar, né, a série e ela ser rentável. Mas The Last of Us tem potencial para ter várias temporadas, pelo menos aí, sei lá, se eles forem adaptar cada jogo em 1 ou 2 temporadas, pelo menos 4 temporadas poderiam rolar. Mas a gente pode ter séries derivadas nesse mesmo universo, porque é um universo que permite isso, né? De novo, ele não é um livro de fantasia à la Tolkien, né? Que tem todo aquele lore, mas eu acho que dá pra explorar o contexto de The Last of Us de uma forma honesta e inteligente, aí, se a HBO quiser no futuro. E pra gente que é fã, isso é muito bom, né? Saber que uma obra vai durar bastante, que ela vai se expandir para outras mídias, isso é muito interessante, isso é muito legal. A gente não sabe se vai ter aí um The Last of Us parte 3, né, que seria um terceiro jogo aí da franquia. Esperamos todos que sim, mas a Naughty Dog faz as coisas muito bem feitas, então levaria alguns anos para isso rolar. Mas é um universo que pode continuar se expandindo através de séries, de spin-offs, filmes no futuro, algo assim. Então isso é um motivo que anima a gente como fã também. Bom, o sexto motivo é que você também pode testemunhar, digamos assim, a história do entretenimento com The Last of Us. Porque, como eu falei na minha introdução, The Last of Us carrega aí a difícil missão de ser uma boa adaptação de jogos. Porque a gente tem muitas adaptações porcaria de jogos, né? Mortal Kombat, adaptação do Mario, Tekken, que mais? Resident Evil talvez seja o principal exemplo de adaptações terríveis. Enfim, o mundo dos jogos é cheio de tentativas de adaptação e cheio de falhas, né? A gente tem algumas histórias boas, como o filme do Sonic, que foi consideravelmente bom. Tem o filme lá do Detetive Pikachu, Pikachu, a galera gostou um pouco. Eu gosto particularmente dos filmes da Tomb Raider, gosto bastante dos jogos e gosto dos filmes. Eles não são perfeitos, mas também não são ofensivos. Mas a gente sabe que é bem difícil, né? No geral, as adaptações de jogo deixam bastante a desejar. E The Last of Us vem aí pra basicamente quebrar essa maldição e finalmente adaptar um jogo extremamente famoso, extremamente popular, com muita qualidade. Eu sei que tem Arcane na Netflix, que é uma boa adaptação, acho que de League of Legends, né? Mas até onde eu sei, Arcane, ela veio também sem muito rótulo do League of Legends, né? Então, talvez justamente por esse medo de a galera fazer uma adaptação ruim que ficasse muito relacionada ao jogo, eu precisei pesquisar para saber que Arcane era, né, de certa forma ali, uma adaptação de League of Legends, e sinceramente nem tenho certeza, mas eu acho que é assim. The Last of Us não, é claramente uma adaptação de jogo, né, declaradamente, e não é uma animação também, né, que animação, querendo ou não, é um tipo de filme um pouco mais fácil de produzir, né, e tal, você tem um público um pouco mais direcionado, e com The Last of Us você vai para uma adaptação de jogo para o grande público, né, é a HBO, então, enfim, eu acho que tem tudo para quebrar essa maldição e iniciar aí uma boa safra de adaptações de jogos no futuro, né. Ou não, ou vai ser uma exceção à regra, né? Mas a gente tem essa expectativa. E por fim, o sétimo e último motivo para você assistir a série The Last of Us confiando que ela vai valer a pena é porque ela é uma adaptação da HBO. Eu sou um grande fanboy da HBO, não tenho nenhum problema em admitir isso. Gosto muito da HBO mesmo, e para mim é o melhor serviço de streaming que tem e a melhor produtora aí de séries de um modo geral. É difícil a HBO errar. Então eu acho que vale a pena você dar uma chance por isso, né? A HBO é muito boa para escolher casting, é muito boa para adaptar obras, ela é muito boa para, sabe, para um monte de coisa. HBO assim, ó, um chuchuzinho de creme de la creme. E, claro, não é perfeita, né? As últimas temporadas de GOT provam que a HBO erra e provavelmente tem séries bem questionáveis aí feitas pela HBO, mas eu acredito bastante que numa produção tão grande quanto The Last of Us, eles vão acertar bem a mão, assim como eles fazem com Game of Thrones e House of the Dragon, né? Eu não tenho nenhum motivo para duvidar da qualidade da HBO numa série original, então eu acho que vale dar uma chance. Se você também
tem uma boa lembrança aí, tem uma boa referência da HBO na sua cabeça, se você gosta das produções originais deles, é um bom motivo aí também para se dar uma chance para The Last of Us. Lembrando que The Last of Us também tem uma coisa em comum com o GOT, né? Sendo GOT aí também uma adaptação aí da HBO, que GOT era a série mais premiada de todos os tempos, né? Se eu não me engano ainda é. E até recentemente The Last of Us era o jogo mais premiado de todos os tempos. Tanto o The Last of Us, acho que o The Last of Us Parte 1 era o terceiro mais premiado de todos os tempos. E o The Last of Us Parte 2 era o jogo mais premiado de todos os tempos, né? Então, acho que se você ainda somar todos os prêmios, é a franquia de jogos... Bom, talvez a franquia não, né? Porque tem franquias como Pokémon, Mario, que são muito antigas. Mas enfim, The Last of Us Parte 2 era aí o jogo mais premiado de todos os tempos. E perdeu esse posto esse ano aí para Elden Ring, né? Que é um jogo que foi, em partes aí, roteirizado pelo George R. R. Martin. Então, é sempre... uma briga aí de gigantes. Esses foram os motivos para você confiar e ir lá na HBO e assistir a série The Last of Us. Quando esse vídeo sair, o primeiro episódio da série já vai ter sido lançado na HBO. Então você fique aí à vontade para assistir, para ver esse vídeo inteiro, deixar o seu like, ir lá assistir e voltar aqui para comentar se valeu ou não a pena. Eu tenho certeza que vão ser comentários positivos. Mas é isso aí, pessoal. Eu volto a falar com vocês na quarta-feira, num vídeo sobre Game of Thrones, muito provavelmente, o universo aí do George R. R. Martin. O Cala a Boca Thiago tá ainda caminhando aí pro seu formato definitivo. A gente ainda vai fazer alguns testes, provavelmente nas próximas semanas. E o comentário de vocês é sempre muito bem-vindo, né? Eu também tenho deixado de postar alguns vídeos por conta da minha mudança, né? Tô no cenário, entre aspas, novo, né? O fundo é bem parecido, mas eu estou numa casa nova. Então isso tem tomado bastante tempo, mas a gente vai se ajeitando aí com o tempo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.